Olá, sejam bem-vindos a esse vídeo. Meu nome é Júlio e eu fui convidado pela Associação Grão Saber para falar um pouco sobre educação financeira. Vou contar mais para frente um pouco a minha história, qual foi o meu envolvimento com esse tema, né? Mas eu queria começar a falar com vocês aí sobre algumas chamadas, algumas coisas aí para a gente abrir esse assunto, né? Eu trouxe uma colinha aqui, um papel para me lembrar dos tópicos, para a gente seguir uma sequência lógica, né? E eu queria começar falando sobre uma pergunta que é muito corriqueira, que é: você faz o que você gosta no seu trabalho? Você tem uma profissão que te dá prazer? Você conseguiria trabalhar no que você faz de domingo a domingo, tranquilamente? A grande maioria das pessoas responde essa pergunta falando que não, que elas não fazem o que gostam, mas continuam fazendo aquilo, tendo aquele emprego, porque elas precisam do dinheiro para sobreviver. Isso é uma triste realidade no mundo inteiro. Estatisticamente é comprovado que a grande maioria das pessoas tem um emprego simplesmente por conta aí do dinheiro que elas precisam, né? O segundo ponto que eu queria chamar a atenção aqui, para começar essa conversa, é sobre um sonho que muitas pessoas têm, que quase todo mundo tem na verdade, que é um sonho maior, um sonho grande de realizar algo na vida. E muitas pessoas deixam esses sonhos para o final, ali, no momento da aposentadoria. Então é muito comum a gente ouvir pessoas falando: quando eu me aposentar eu vou comprar um sítio, vou mudar para o meio do mato, quero ter uma vida mais tranquila lá, e aí eu vou aproveitar a vida quando eu tiver mais tempo aí, quando eu deixar de trabalhar, né? Ou então uma variação dessa ideia é: vou mudar para a praia, né? Vou ter um apartamento na praia para curtir a praia todo dia, enfim. Ou então tem gente que fala: vou conhecer o mundo, vou viajar o mundo, aproveitar que eu não tenho mais compromisso do trabalho, vou ter tempo e vou viajar, conhecer, enfim, tudo que eu sempre quis fazer durante a vida e nunca tive tempo. A questão toda é que um levantamento feito pela FAAP, a Fundação Armando Álvares Penteado, lá em São Paulo, ela mostra que mais de 99% das pessoas no Brasil não conseguem se manter com o dinheiro da aposentadoria. Exatamente, mais de 99%. Se você considerar que 1% das pessoas mais ricas do país, elas já não dependem do trabalho para viver durante o período produtivo, provavelmente essas pessoas são esse mesmo 1% que consegue se manter na aposentadoria. Ou seja, se você agora precisa trabalhar, depende do trabalho para se manter, grande chance de você estar nessa estatística desses 99%. Dessas pessoas que não conseguem se manter, cerca de metade depende de ajuda de parentes, de filho, de sobrinho, de irmão. Cerca de 20 e poucos % precisam continuar trabalhando para ter uma renda extra. E cerca de 28% das pessoas vivem de caridade, dependem de caridade para se manter aí depois de aposentados. Então percebe que é uma estatística bem dura aí, né? Sem contar que no momento que você chega na aposentadoria, você tem outros problemas inerentes aí da vida, né? Você tem a declínio do seu corpo físico, começam a aparecer aí alguns problemas de saúde, os filhos estão saindo de casa, então uma série de coisas que acontecem ali, né? Uma transformação muito grande na sua vida, muito desafiadora na sua vida, e no momento que você tem o tempo para poder curtir a vida, você acaba não curtindo porque você não tem dinheiro. Isso é uma coisa bem séria assim, aqui no Brasil, né? E o terceiro ponto que eu queria começar a conversar com vocês é sobre um outro pensamento muito comum, que é aquele pensamento que as pessoas falam que ganham pouco. Muita gente reclama do salário. Eu estou ganhando muito pouco. Se eu tivesse um aumento de 50%, se eu ganhasse o dobro do que eu ganho, minha vida estava resolvida. E eu posso te afirmar com conhecimento de causa que, infelizmente, isso não resolve. Um aumento de salário muito provavelmente não vai resolver o seu problema financeiro. Eu falo porque isso aconteceu comigo. Eu recebi uma proposta de mudança de emprego para ganhar
o triplo do que eu ganhava 3 vezes mais. Achei que meus problemas financeiros estavam resolvidos e minha vida não mudou absolutamente nada, apesar de eu não ter aumentado meu padrão de vida significativamente. Eu não tinha consciência sobre educação financeira, então o dinheiro acaba escorrendo pelo vão dos dedos ali. Depois só que eu fui ter consciência sobre o que estava acontecendo, mas até então, naquele momento, o dinheiro desaparecia e minha vida não resolveu. E de fato, você também olhando para as estatísticas, você vê que as pessoas que ganham geralmente na loteria ou ganham um dinheiro inesperado, um Big Brother, alguma coisa assim, essas pessoas, se elas não têm uma educação financeira, elas acabam gastando tudo e depois de um tempo voltam ao patamar que elas tinham de vida antes, né? Jogador de futebol também acontece muito isso. O cara ganha muito dinheiro no começo da carreira ali, mas se aposenta muito cedo. E quando ele se aposenta, ele acaba gastando todo o dinheiro que ele ganhou durante a ativa ali e volta para uma condição ali de suficiência financeira, né? Então, esses 3 pontos que eu queria começar a nossa conversa para sensibilizar vocês para esse problema da educação financeira. Qual que é a importância da gente estudar a educação financeira, a começar a olhar para o dinheiro de outra forma, para dar a ele a devida importância para que o nosso futuro seja muito mais promissor do que ele está se desenhando com base nesses fatos que eu acabei de falar para vocês, né? Então, o fato é que muitas pessoas, elas têm consciência que a vida delas não está legal, a vida financeira delas não está legal, sabem que elas têm que economizar, que tem que dar um jeito nisso, mas a verdade é que a grande maioria das pessoas não consegue mudar essa situação. E por que isso acontece? Isso acontece principalmente porque existem coisas, crenças que a gente acaba internalizando e isso acaba levando a gente no piloto automático, a gente acaba fazendo coisas que a gente nem percebe, acaba tendo atitudes em relação ao nosso consumo, em relação ao nosso dinheiro, aos nossos investimentos, que a gente faz sem perceber, porque a gente tem crenças, coisas que estão internas no nosso subconsciente e que a gente não se dá conta. Porque é muito fácil falar assim, eu sei que eu preciso economizar, é fácil economizar, é só parar de gastar. Se eu parar de gastar, eu vou ter dinheiro no final do mês. Mas essas pessoas sabem por que elas não fazem? Porque tem algo a mais ali que está impedindo elas. Então eu queria começar a falar para vocês aqui, vou enumerar algumas dessas crenças que são comuns aí à nossa sociedade. Algumas delas você certamente já ouviu falar, mas aquilo chegou para você e passou. E outras, elas vão chegar para a gente de uma forma e a gente acaba internalizando, acaba tomando aquilo como verdade e isso acaba prejudicando aí a nossa prosperidade financeira, né? Então analisa desses pontos que eu vou falar aqui, o que pertence para você, o que não pertence, mas o objetivo aqui não é também falar profundamente sobre os sistemas, mas trazer só uma luz assim para provocar uma reflexão se você realmente tem algum desses bloqueios que estão te impedindo de seguir em frente. O primeiro ponto que eu queria falar é uma crença que todo mundo tem, que rico é desonesto. Só ganha dinheiro aqui no Brasil quem é desonesto, quem passa os outros para trás, e não existe quem é honesto não ganha dinheiro no Brasil. Quem já ouviu falar essa frase? Toda hora a gente ouve isso, né? Mas a verdade é que eu posso citar aqui vários exemplos de pessoas que vieram do nada, que construíram um império sem passar as pessoas para trás, só trabalhando. Silvio Santos, por exemplo, é um desses casos, né? Ele era camelô e com o trabalho dele ali construiu um império dele todo, sempre trabalhando de forma legal, de forma honesta, né? Existem inúmeras formas disso ser atingido, tá? Podia passar horas aí falando de exemplos, mas pegando um exemplo de uma possibilidade de uma pessoa comum que pode ganhar dinheiro, muito dinheiro, de forma honesta. Por exemplo, um professor de idiomas. Um professor de idiomas típico é uma pessoa que dá aula numa escola, ela ganha X reais por hora e eventualmente dá uma aula particular, ganha um pouco mais, mas esse é o
padrão ali dos professores de línguas, né? Agora, se esse mesmo professor gravar um vídeo online, por exemplo, um curso online, ou melhor dizendo, ele consegue vender esse curso para 100, 1000, 1 milhão de pessoas e consegue escalar esse negócio e ganhar muito dinheiro fazendo uma coisa totalmente honesta, inclusive ajudando aquelas pessoas que estão usufruindo desse curso. As pessoas vão estar se capacitando, melhorando o seu conhecimento, até podendo pleitear um emprego melhor, podendo ganhar mais. Então, percebe, a pessoa vai ganhar muito dinheiro ajudando os outros. Então, essa história que rico é desonesto não cola mais, tá? Essa é uma coisa que talvez as pessoas falem isso ainda para justificar uma situação de acomodação, de um fracasso, tentar se justificar até mesmo para elas mesmas, né? Então, essa é uma falácia, isso não procede. Então pense se você tem essa crença aí, pense se realmente isso faz sentido ou não. Outro ponto que é muito comum a gente ouvir é que se você ganhar dinheiro você vai ficar ganancioso. Toda pessoa que é rica, ela é gananciosa. E de novo também posso citar aqui N exemplos de pessoas que são ricas e não são gananciosas. O ganancioso é aquela pessoa que quer ter o dinheiro pelo dinheiro, que quanto mais dinheiro ela tem, ela quer mais dinheiro, né? Então você tem exemplos aí, por exemplo, o Bill Gates é um cara que é um dos caras mais ricos do mundo e ele gasta milhões de dólares por ano num programa de erradicação da poliomielite na África. Ele poderia muito bem viver na bolha dele lá, num país de primeiro mundo, na mansão dele, nunca ter posto o pé na África, e se ele não ajudasse as pessoas na África, ele não ia fazer a menor diferença para ele. Por que ele faz isso? Porque ele é uma pessoa generosa, é uma pessoa que pega o próprio dinheiro dele e investe para ajudar em prol do outro. Então, se ele fosse uma pessoa gananciosa, ele ia pegar todo o dinheiro para ele, né? Então, esse é um exemplo. Ayrton Senna também é outro exemplo aqui no Brasil, né? Uma pessoa que ganha muito dinheiro ali, que ajudava as outras pessoas, inclusive exigia dessas pessoas o sigilo para não se promover com essas ações que ele fazia, né? Com essas benfeitorias, né? Com essa ajuda humanitária dele. Mas se ele fosse uma pessoa gananciosa, ele provavelmente não faria isso, pegaria todo o dinheiro para ele. E também, sim, são coisas diferentes, tá? Ter dinheiro não significa ser ganancioso. Você tem pobres, pessoas que são pobres, que também são gananciosas. Você está na favela lá, um vizinho pede para o outro: meu carro aqui acabou a gasolina, está quebrado, então me ajuda a empurrar o carro. Não vou te ajudar não. Paga 10 reais aí para te ajudar a empurrar o carro. É uma pessoa gananciosa. Um exemplo hipotético aqui, mas existem pessoas que são pobres e são gananciosas do mesmo jeito, tá? Isso uma coisa não tem nada a ver. Ganância com riqueza são coisas completamente diferentes, tá? Outro exemplo que eu posso dar aqui é também com relação aos judeus. Vou deixar claro que eu não sou judeu também, mas o povo judeu é muito conhecido pelo empreendedorismo, né? Pessoas que se dão muito bem nos negócios, que são bastante ricos. Só que eles fazem muita filantropia também. É um dos povos que fazem mais filantropia aí no mundo. Então, se eles fossem gananciosos, eles não ajudariam as outras pessoas, né? Então, mais um exemplo aí de que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Outra crença muito comum também que impede as pessoas de prosperarem é o pensamento de que você só precisa viver com o básico. Muita gente fala: não, eu tô contente aqui com o que eu tenho, não preciso mais do que isso. E para essas pessoas eu dou nota 10 ali com estrelinha. Esse é um pensamento excelente. Só que tem uma pegadinha aqui. Para você viver com o básico hoje e sempre, você precisa ganhar hoje mais do que o básico para planejar o seu futuro, para chegar lá na aposentadoria você não fazer parte daqueles 99% que a gente falou lá no começo. Se você ganhar estritamente o que você precisa para sobreviver hoje, no futuro você não vai ter dinheiro para se manter. Então, apesar de você conseguir viver com pouco hoje, que é uma coisa muito legal, você precisa ganhar mais do que isso para planejar o seu futuro, tá? Outro ponto polêmico, bastante polêmico aliás, é aquela fala que
amor e felicidade, generosidade são coisas muito mais importantes do que o dinheiro. Quem já ouviu essa frase? Todo mundo ouve essa frase. Mas de verdade, a gente não consegue comparar o dinheiro com o amor, por exemplo. O dinheiro, ele é uma coisa material. E o amor, a generosidade, a gratidão, enfim, tudo isso é um sentimento. Você não consegue comparar um sentimento com uma coisa material. Quer um exemplo? Vamos trocar esse dinheiro, essa coisa material, por uma outra coisa que é material também. Vamos trocar, por exemplo, por uma caneta. Então, se eu voltar essa pergunta para você e falar o que é mais importante, o amor ou uma caneta? Percebe que não faz diferença, não tem como comparar uma coisa com outra, né? Porque o amor, a gratidão, a generosidade, a compaixão, essas coisas são sentimentos. E isso sim pode ser comparado com a ganância, que também é um outro sentimento. Só que como a gente acabou de ver, dinheiro e ganância são coisas completamente diferentes. Tá? Então, não tem mais essa desculpa de que eu vou deixar de ganhar dinheiro porque se eu começar a ganhar dinheiro eu não vou dar atenção para minha família, eu vou deixar de gostar da minha família, deixar de ter amor ao próximo. Isso é uma coisa que não tem nada a ver uma coisa com outra. Muito pelo contrário, você pode até ganhar dinheiro a mais e poder começar a praticar a caridade, por exemplo, ajudar pessoas com o dinheiro excedente aí do seu trabalho e praticar o amor, a compaixão através do dinheiro. Então tá, Júlio, então você está falando que o dinheiro é a coisa mais importante do mundo? De forma nenhuma. Tá? Existem coisas que são muito mais importantes que o dinheiro, mas coisas que você consegue comparar com ele. Uma das coisas, por exemplo, que é mais importante que o dinheiro, como eu falei, o dinheiro é uma coisa material, uma matéria, né? Uma coisa que não é uma matéria, mas também é coisa da natureza, que segue as leis da física, e é o tempo. O tempo, sim, é mais importante que o dinheiro. Tá? E por que o tempo é mais importante que o dinheiro? Porque imagina o seguinte, você pode ser um mendigo que dorme na rua, ou você pode ser o Bill Gates, como a gente falou agora há pouco, que o dia para você vai ter 24 horas, exatamente igual. E você pode ter todo o dinheiro do mundo que você não vai conseguir comprar nem mais um minuto do seu dia. O seu dia vai ter 24 horas para sempre. Então o dinheiro, ele é uma coisa relativamente escassa, mas o tempo ele é muito mais escasso. O tempo ele é finito, ele é aquilo lá e acabou, não tem conversa. E conforme o tempo passa, você também não consegue resgatar aquele tempo que já foi. Então o tempo ele é algo muito escasso e o dinheiro nem tanto assim. Se você perder o dinheiro, você pode eventualmente conseguir ele de volta. O tempo, não. Então é isso que eu queria falar para vocês. Essas crenças a gente ouve falar desde criança, né? Isso vem pra gente o tempo todo, dos nossos pais, dos nossos avós. E só que algumas coisas a gente acaba internalizando, a gente acaba tendo essas crenças, e isso nos impede de seguir em frente, né? Então, muita gente deixa de empreender, de fazer coisas muito legais ali, porque acha que aquilo não é para ela, que são as pessoas que são desonestas que vão ganhar dinheiro, e que deixa de fazer coisas muito legais aí, de prosperar na vida por conta dessas coisas, e até de forma inconsciente acaba abandonando os sonhos, os projetos de vida por conta disso. Então eu vou convidar vocês agora a fazer uma reflexão, dar uma pausa nesse vídeo e ver tudo isso que a gente conversou agora, o que pertence para você, o que você precisa trabalhar aí para desbloquear essas coisas. Que não adianta nada a gente falar aqui sobre controle de gastos, sobre investimentos, se você tem algum bloqueio desses aí que está te impedindo de seguir em frente, né? Então, pausa o vídeo, faz essa análise e a gente volta aí para continuar a nossa conversa. Legal, então, já fez aí sua análise. Eu também tinha muitas dessas crenças, como eu falei, eu achava que o dinheiro não era importante e por conta disso eu acabava gastando dinheiro sem perceber. O dinheiro gastava em coisas que eram inúteis, assim, por exemplo, uma taxa de banco, né, tarifa bancária, e não dava muita bola, porque para mim eu tinha essa crença que o dinheiro não é importante. A partir do momento que eu desbloqueei essas coisas, que eu comecei a dar devida importância ao dinheiro, e falo que devida importância não é nem mais do que ele merece, nem menos, né?
Quando eu comecei a dar essa devida importância, eu comecei a tratar esse dinheiro de uma forma muito mais respeitosa, eu consegui virar o jogo aí na minha vida, né? E agora falando como que esse dinheiro se relaciona com esse tempo, essa coisa que a gente falou que é mais importante do que ele, qual que é a relação entre eles, né? Pensa o seguinte, o dinheiro, vamos voltar um pouco na história, o que ele é? Ele foi um instrumento criado pelo homem para facilitar o escambo, né? A troca entre mercadorias que as pessoas precisavam para sobreviver. Isso nos dias de hoje parece impensável, porque devido à complexidade da nossa sociedade, das coisas que a gente consome, então o dinheiro foi criado para facilitar essa troca. E como que você ganha esse dinheiro? Você ganha vendendo horas do seu tempo. Então, quando você trabalha, você está ali 8 horas do seu dia, se você é um assalariado, né? Você está 8 horas do seu dia disponibilizando as suas competências, vendendo essas 8 horas do seu dia para alguém, em troca essa pessoa vai te pagar um dinheiro. Se você é um profissional autônomo, um profissional liberal, um profissional de saúde, por exemplo, você dedica aí meia hora, 1 hora, 15 minutos do seu tempo para um paciente, e esse paciente vai te remunerar em troca aí da prestação dos seus serviços. Então essa é a relação entre tempo e dinheiro. Você vende horas do seu dia em troca desse dinheiro, e esse dinheiro você usa para consumir aí para a sua subsistência, para o seu sustento. Então essa é a roda do dinheiro, né? Você trabalha, ganha dinheiro, consome. E isso a gente faz aí ao longo da vida. Qual que é o ponto aqui? Que muita gente que começa a trabalhar, ela tem sonhos, né? tem objetivos da vida, ela ganha dinheiro e ela começa a consumir. Se ela cai em armadilhas que a gente tem hoje aí de consumo, de propaganda, de aumentar o padrão de vida sem necessidade, ela acaba gastando mais dinheiro. Ela acaba gastando mais dinheiro, ela vai ter que trabalhar mais, fazer hora extra, o casal ali os dois vão ter que trabalhar, eventualmente fazer hora extra, às vezes até um segundo emprego, e aí a pessoa acaba ganhando mais dinheiro, ganha mais dinheiro, consome mais e fica nesse ciclo de consumo, trabalho e gastando tempo para o resto da vida, né? Porque imagina assim, nesse exemplo em que a pessoa vende as horas dela para consumir. Vamos pegar um exemplo de uma pessoa que ganha aí 3 mil reais, que é uma média salarial do brasileiro. Vamos supor que essa pessoa, ela gaste 2.680 reais, parece um número quebrado, mas é para dar certa conta no final, tá? Ela gasta 2.680 reais com dinheiro com subsistência, com transporte, com alimentação, com saúde, coisas essenciais para a vida dela. Ou seja, se ela ganha 3 mil e gasta 2.680, no final do mês vai sobrar para ela ali 320 reais, que é o dinheiro que ela tem para o lazer, para coisas que não são essenciais e para algumas coisas que até são essenciais, mas que não são vitais para ela. Por exemplo, a casa, o carro, uma roupa, enfim, uma coisa mais, um lazer, um luxo, alguma coisa. Então, esses 320 reais é que ela tem para essas coisas que não são essenciais para a vida dela. Dividindo aí por 160 horas por mês, que é o que uma pessoa assalariada em média trabalha, isso dá R$2 por hora. Então essa pessoa ela tem R$2 disponíveis para cada hora de trabalho dela para comprar essas coisas que não são vitais para ela. Então se você pensar um carro, por exemplo, que hoje um carro de 40 mil reais, que hoje em dia nem um carro popular mais tem por 40 mil, né? Mas um carro de 40 mil reais, a pessoa precisa trabalhar 20 mil horas para comprar aquele carro. Então 20 mil horas são mais de 10 anos. Se a gente extrapolar isso para uma casa, para um imóvel, a pessoa fica a vida toda nessa roda aí, nessa roda de trabalho, ganha dinheiro, consome, a vida inteira para conseguir conquistar aquela casa. Então percebe como é perverso esse esquema, né? Esse modus operandi que a gente vive, né? E as pessoas, a gente não percebe isso, né? A gente aprendeu assim, é assim que funciona a vida e a gente acaba entrando nessa sem pensar muito, sem questionar esse modelo.
É mais ou menos como aquele rato, né? Que anda naquela rodinha, né? Que ele fica correndo ali, não sai do lugar. É isso que a gente acaba fazendo a nossa vida toda, né? Tá, Júlio, mas e aí, beleza? E qual que é a solução para isso tudo, né? A solução é inverter esse esquema. Em vez do trabalho, que é o seu tempo, você vender o seu tempo para transformar isso em dinheiro, a gente tem que inverter essa lógica. A gente tem que pegar o dinheiro, fazer o dinheiro gerar o nosso sustento e com isso liberar o nosso tempo para a gente fazer coisas que a gente gosta, de ter um trabalho que efetivamente nos preencha, que seja o nosso propósito de vida, ou que a gente tenha mais tempo para conviver com a família, ou para o lazer, enfim, qualquer coisa aí que faça sentido para a sua vida. Mas o ponto principal é isso, você inverter essa lógica. Você ter alguma coisa que te gere uma renda que não dependa do seu trabalho, que você não tenha que vender horas do seu tempo para sobreviver, né? E como que é isso? Isso é basicamente simplesmente você construir ativos, coisas que te geram essa renda. Quais são esses ativos? Uma renda, um investimento, por exemplo, alguma coisa que te renda juros, que te renda dividendos, um imóvel que você consiga alugar e esse aluguel te renda também um dinheiro todo mês, sem que você precise trabalhar. Tem algumas coisas que dá para ser feitas, né? Um escritor, por exemplo, um músico que consegue viver de direitos autorais, o cara escreve um livro ou cria uma música, uma canção, grava um disco e isso gera uma receita recorrente para ele. Essa é a grande chave desse modelo, é a receita recorrente. É você ter um dinheiro que entra todo mês ali sem depender do seu trabalho. Porque pensa assim, o dinheiro, como a gente viu, ele é fruto da venda das nossas horas, né? Então, é uma coisa muito cara pra gente, esse tempo, né? Ok? Tudo bem, pessoal? Até aqui? Tá, entendi, mas agora, pra gente ter esses ativos, essas fontes geradoras de receita, de rendimentos, isso custa muito dinheiro, geralmente, né? Você ter um investimento que consiga te bancar todo mês aí, ou imóveis que te geram uma renda, uma receita suficiente para te manter durante o mês, isso custa muito dinheiro. Então, como você vai sair de uma situação que muitas vezes você está ali sobrevivendo, ou que talvez você tenha até dívidas, como era o meu caso, para uma situação em que você tem uma liberdade financeira? Existe um passo a passo para você seguir para chegar lá. E é isso que a gente vai ver agora. O primeiro passo é você fazer um diagnóstico, um check-up de como está a sua vida financeira. Então, é anotar durante pelo menos um mês todos os seus gastos, absolutamente todos os seus gastos, e aí de uma forma que seja mais fácil para você. Se você trabalha no computador o dia inteiro, faz uma planilha. Se você não trabalha no computador, usa uma agenda de papel, anota na agenda todo dia lá, aí no final do mês você soma, pega uma calculadora e faz esse cálculo. Se você não tem agenda e é meio desorganizado, pega um papel e deixa num lugar que seja de fácil acesso, na geladeira, no seu criado mudo, ao lado da cama, mas de alguma forma que seja prático, fácil e que você crie esse hábito de anotar todos esses gastos. A partir do momento que você anotou tudo isso, você pode sentar, analisar e ver aonde que está os gastos principais aí. E te garanto que você vai perceber, vai se surpreender com coisas que você nem imagina que você estava gastando tanto dinheiro assim. Vou falar mais sobre o controle de gastos daqui a pouco, mas esse é o primeiro passo. O segundo passo é você ter receitas maiores do que as suas despesas. Ou ao contrário, você gastar menos do que você ganha. Então, ou seja, ter um saldo positivo no final do mês. A partir do momento que você tem um saldo positivo no final do mês, aí você já consegue se planejar para os próximos passos, né? E quais são esses passos? O terceiro passo é você montar uma reserva de emergência. Reserva de emergência é um dinheiro pequeno que você vai deixar investido, separado aí do seu movimento do dia a dia, que vai servir para emergências, como o próprio nome diz. Não precisa ser muita coisa, mas é uma coisa que vai te salvar ali no momento que você tem um gasto inesperado e evita que você volte para as dívidas novamente, né? Então, o que é uma reserva de emergência? Dá um exemplo de gastos emergenciais. Se meu carro tá velho, né? Tá dando muito problema, tô querendo trocar ele.
posso usar reserva de emergência? Não, não pode. Nesse caso, você tem que economizar, juntar dinheiro e aí sim você troca por um carro que te dê menos despesa. Agora, se você depende do carro para trabalhar, está andando, estourou o pneu, você tem que trocar o pneu do seu carro, aí sim você usa a reserva de emergência, porque é alguma coisa que está te impedindo de trabalhar, então efetivamente é uma emergência. Tá? Então são situações ali, sei lá, uma dor de dente, precisa de um dentista, não estava esperando aquele gasto, pode pegar da reserva de emergência. Agora, gastos que você consegue planejar não fazem parte de uma reserva de emergência. Tá? E aí também, a partir do momento que você já conseguiu aquele saldo positivo, em paralelo com a reserva de emergência, você pode também renegociar as suas dívidas, caso você tenha alguma. Então aqui é um assunto também bastante extenso, não vou conseguir entrar em detalhes, mas você pode, dicas para você renegociar suas dívidas é você fazer portabilidade, vai para um outro banco, se você tem um financiamento de longo prazo, de imóvel ou de veículo, vai para um banco concorrente, tenta negociar que eles certamente conseguem abaixar a taxa de juros, isso dá bastante diferença aí na parcela no mês. Outra coisa, se você está inadimplente já há um tempo, os bancos muitas vezes dão descontos aí de até 95%, é isso mesmo, 95% de desconto sobre o saldo devedor. Isso aconteceu comigo também, eu fiquei um tempo desempregado, fiquei 6 meses desempregado, tinha construído uma casa, estava com um monte de dívida aí por conta dessa construção e por conta também da minha falta de educação financeira, né? E eu fiquei com uma dívida gigante no banco lá e eu consegui negociar essas dívidas no banco com 92% de desconto. Então, se você tem dívidas, sobrou um dinheirinho, vai lá, aproveita e negocia isso também para já limpar isso para você conseguir crescer e ter uma prosperidade, né? E aí, agora, já conseguiu negociar suas dívidas, já fez a sua reserva de emergência, é hora da gente começar a planejar o futuro e começar a fazer um planejamento de longo prazo. E aí sim você pode começar a olhar para investimentos de maior rentabilidade, onde você vai alocar o seu capital, enfim, coisas mais avançadas. E aí no final, a sua liberdade financeira, você vai chegar num ponto em que você já não depende mais do seu trabalho, não depende mais de vender as suas horas para você poder viver. E aí esse na verdade, o nosso objetivo final aqui, né? Eu não vou falar muito aqui sobre essa questão dos investimentos, tá? Porque é uma coisa mais avançada. O que a gente está falando mais do básico, né? Que é aquela primeira parte ali do desbloqueio das crenças. E agora a gente vai falar um pouco sobre controle de gastos e também vou dar uma pincelada sobre aumento de renda aí, né? E aí o investimento, a gente talvez no futuro aí possa vir a conversar um pouco mais detalhes, que também é um assunto extremamente extenso, extremamente complexo. Então, falando sobre controle de gastos aí, né? Como que você faz para ter aquele saldo positivo no final do mês e esse saldo positivo seja cada vez maior para você conseguir investir mais e acelerar esse processo de independência financeira? O que você tem que levar em conta aqui é ter em mente que você vai sim ter que abaixar o seu padrão de vida, não tem jeito. E aí depende do seu momento de vida e do seu estilo de vida também. Então, se você tem 20, 30 anos, é solteiro, tem uma despesa baixa, mora com os pais muitas vezes, você vai ter que poupar menos por mês, você tem que descer um pouco só o seu padrão de vida para atingir esse objetivo. Agora, se você, como eu, está chegando aí na casa dos 50, por exemplo, começou tarde, está começando agora, você vai ter que remar muito mais, você vai ter que viver vários degraus aí abaixo do seu padrão de vida para conseguir atingir o seu objetivo a tempo. Para vocês terem uma ideia, hoje em dia eu estou vivendo aí com 50% a 60% do meu salário somente. Eu estou conseguindo poupar de 40% a 50% dos meus rendimentos para chegar nesse meu objetivo de ter essa liberdade financeira, no meu caso, daqui a 10 anos. Né? Comecei há 5 anos atrás, num horizonte de 15 anos, eu pretendo atingir essa liberdade financeira. Então, para isso, eu tô tendo que remar muito mais do que quem está começando agora mais cedo, né? Então, infelizmente, não tem caminho fácil, não tem atalho. Tá? Então, é assim que tem que ser. Agora, tem alguns gastos que você consegue reduzir sem necessariamente ter que reduzir o seu padrão de vida. Então, aqueles gastos que escorrem pelo vão do dedo e você não percebe, a gente consegue reduzir muita coisa.
pega aquele seu diagnóstico que você fez, pega ali item por item e vê aonde você consegue reduzir alguns daqueles itens sem necessariamente baixar o seu padrão de vida. Por exemplo, tarifa bancária. Hoje em dia quem paga a tarifa no banco está jogando dinheiro pelo ralo. Então abre o dinheiro num banco digital ali que você vai conseguir economizar uma boa grana. Um exemplo, por exemplo, que aconteceu comigo recentemente, eu consegui renegociar meu plano de saúde. Na mesma operadora, com as mesmas coberturas, só o fato de eu trocar de pessoa física para pessoa jurídica, eu reduzi em 50% os meus gastos com plano de saúde. Outro exemplo é plano de internet. As empresas fazem muito isso, eles te oferecem um plano de internet de 50 mega, por exemplo, por R$90, 100 mega por R$100 e de 200 mega por R$110. Que no fundo eles querem te vender um plano de 200 mega por R$120. Então eles fazem uma técnica que chama de ancoragem, ele ancora o preço lá nos R$90, uma velocidade muito mais baixa, para te vender o outro que vale muito mais a pena. Na sua cabeça falar, poxa, se R$10 a mais eu vou ter o dobro de velocidade, R$20 a mais eu vou ter 4 vezes mais velocidade, compensa muito mais. Então eu vou pegar o mais caro. Mas de verdade, você não precisa do plano de 200 mega, o de 50 mega muito provavelmente te atende com folga. Então, a dica para você é renegocie, pense nessas coisas quando você for contratar um plano novo ou tente renegociar o seu plano que você já tem. Ah, mas eu não sei se 50 mega serve para mim. A dica é contrata o mais básico, que é muito mais fácil você fazer um upgrade, você melhorar o serviço, é muito mais fácil do que você reduzir. Se você ligar lá na sua operadora e tentar aumentar, com certeza eles vão te aumentar na hora. Se você pedir para reduzir, eles vão te colocar um monte de empecilhos para reduzir. Então é muito mais difícil. Começa pelo básico, isso vale para celular, para N outros serviços que você contrata aí no seu dia a dia. Começa pelo mais básico e vai se ajustando na medida do possível. Mas eu te garanto que muitas coisas você vai conseguir reduzir, não vai sentir nem a diferença. Então tem esses serviços que você consegue reduzir sem abaixar o seu padrão de vida. Agora tem outras coisas que você aí não tem jeito, né? Se você quiser acelerar esse processo de independência financeira, você tem que cortar alguns gastos que você vai ter que por um tempo ali reduzir sua qualidade. Então, se você vai no restaurante toda semana, por exemplo, passa aí uma vez por mês. Se você mora numa casa bacana, de repente considera, se você mora de aluguel, considera aí trocar para uma casa com aluguel mais barato, enfim, coisas que vão impactar sim na sua qualidade de vida, mas é uma decisão ali que você vai ter que tomar entre abrir mão de algumas coisas agora para ter um futuro mais tranquilo. E aí é uma questão aí de cada um, tá? Mas cada um sabe aonde o calo aperta. Só que, assim, não digo o que eu falo para você, não vai ter sucesso nessa empreitada sem ter esforço, tá bom? E é uma dica para ajudar nesse processo todo de redução do padrão de vida, né? De conseguir viver com menos. Tem um filme, um documentário na Netflix que eu acho bem legal, chama Minimalismo. É em inglês, né, com M mudo. É minimalismo das coisas que realmente importam. E ele traz um olhar muito para essa cultura de consumo, da gente ter que comprar toda hora, tá comprando coisas que a gente realmente não precisa, né? Então aquela história de você não precisa trocar o seu celular todo ano, não precisa gastar R$12 mil no celular para ficar respondendo kkk no WhatsApp. Tem coisas que a gente não acaba consumindo pela propaganda, né? E esse documentário ele traz uma luz sobre isso, né? As pessoas depoimento de várias pessoas que mudaram radicalmente de estilo de vida, até muitas vezes muito mais radical do que a gente está falando aqui, mas o depoimento de que elas ficaram muito mais felizes, muito mais aliviadas, tiveram uma qualidade de vida muito melhor depois que elas fizeram essa transformação. Tem até um caso muito interessante de uma mulher que ela criou um método que ela consegue viver com 33 peças de roupa, incluindo bijuterias, acessórios, bolsas, sapatos, tudo. 33 acessórios ela passou a fazer parte do guarda-roupa dela. E o incrível é que ela é executiva, gerente de vendas de uma grande empresa, e ela trabalhou 6 meses nessa empresa até pedir demissão para seguir esse projeto. Ela dá palestras, hoje ela ensina esse método
lá nos Estados Unidos, né? Mas ela ficou trabalhando nessa empresa durante 6 meses, utilizando essas 33 peças de roupa e ninguém percebeu. Então, assim, é possível a gente viver com menos, sim. A gente precisa só pensar fora da caixa, ter ideias criativas e não simplesmente falar, não, isso eu não consigo cortar, eu preciso disso. Não, quem quer dá um jeito, quem não quer arruma uma desculpa, né? Outra coisa muito importante com relação a esse controle de gastos é que a gente vive numa sociedade que a gente é estimulado a consumir o tempo todo, como eu acabei de falar. E uma das coisas que facilita muito isso é a nossa facilidade de acesso a crédito, antecipação de sonhos. Então você vai no banco lá fazer alguma coisa, tem lá um slogan, o banco X aqui está ao seu lado para te ajudar nos seus sonhos, alguma coisa assim. E aí tem lá aquela foto daquela família de comercial de margarina, todo mundo feliz. Então aquilo lá te estimula, puxa, minha vida está tão sofrida, eu vou fazer aquela viagem que eu tanto quero. Aí você parcela aquela viagem 12 vezes, se compromete pelo próximo ano, e aí no outro ano já faz outra viagem, e fica nessa roda viva de consumo, compra um celular em 12 vezes, compra não sei o que lá mais em 12 vezes. A hora que você vê, você começa já um mês devendo 2, 3 mil reais ali de parcela que você fez por conta dessa antecipação dos seus sonhos, tá? Isso é uma coisa muito complicada, né? Como a gente deu o exemplo lá daquela pessoa que precisou vender 20 horas do futuro dela para comprar o carro. Quando você antecipa sonhos, é isso, você está vendendo o seu futuro, você está se comprometendo com as suas horas do futuro para pagar aquilo que você está consumindo hoje. Se por algum motivo no futuro você tem algum problema, você não consegue, porque você já está comprometido com aquela despesa, né? Bom, gente, voltando aqui, eu tive que interromper a gravação do vídeo, mas já estamos de volta. E o que eu queria continuar falando para vocês aqui é mais uma dica sobre essa questão do controle de gastos, né? Uma dica bastante prática é toda vez que você for fazer um gasto novo, é parar e fazer 3 perguntas. Eu quero, eu posso e eu preciso? Então, assim, vamos entender melhor isso. Como assim eu quero? Lógico que eu quero, se eu vou comprar, eu quero. Então, essa pergunta é mais no sentido de você evitar aquela compra por impulso. Então pensa assim, eu quero, ok, mas eu queria ontem, eu queria isso na semana passada, eu sempre quis esse objeto que eu estou comprando. Então nesse sentido, a dica aqui é procrastinar a compra. Esse talvez seja a única situação que procrastinar é bom, né? Porque quando você deixa para depois, deixa para a semana que vem, para amanhã, ou o que seja, essa compra, você tem mais um tempo para refletir se realmente aquilo faz sentido para você, se faz sentido fazer esse gasto a mais. Tá? Então, pensa, realmente, será que eu preciso? Será que não é uma coisa por impulso que eu estou vendo agora, estou sendo pego por aquela propaganda e, na verdade, eu não quero isso de verdade, né? Porque pensa assim, tudo que você comprar agora e não for necessário, você vai estar adiando o seu sonho futuro. Então, se eu compro uma televisão bacana hoje, que vai custar aí alguns R$1.000, são alguns R$1.000 que eu deixo de economizar para uma viagem, por exemplo, que eu sempre sonhei em fazer. Então, esse é o ponto que a gente tem que pensar na compra por impulso. Eu realmente quero aquilo lá, de verdade, do fundo do meu coração, que realmente faz sentido para mim essa compra, né? Primeira pergunta, então. A segunda pergunta é, eu posso? E eu posso significa eu tenho dinheiro para comprar à vista? Se você não tem dinheiro para comprar à vista, então você não pode. Porque como a gente viu, a compra parcelada no fundo é uma antecipação dos seus sonhos. Então se você não tem dinheiro para comprar à vista, guarda esse dinheiro, poupa, economiza, investe e lá na frente você realiza esse sonho, né? Porque assim, como a gente viu, você está adiantando aquele consumo, você está vendendo horas do seu futuro, né? Então a partir de agora, pensa que parcela é um palavrão, essa palavra é proibida de conjugar aí no seu dia a dia, tá bom? E a última pergunta que a gente
tem que se responder, a gente já viu lá, então eu quero, eu posso e eu preciso. Então a gente já viu eu quero, já viu eu posso, agora eu realmente preciso daquilo, tem uma forma de eu evitar aquele gasto, posso dar um jeito, então pensa aí fora da caixa, se você não tem alguma outra alternativa de você resolver aquele problema sem efetuar aquele gasto extra, né? Outra dica que eu dou para vocês é o fato de fazer provisões. Você costuma fazer provisões para os seus gastos. Como assim? Separa uma economia, coloca em várias caixinhas diferentes, né? Então, pega um investimento, Tesouro Selic 2027, eu vou usar para fazer isso. Tesouro Selic 2024, eu uso para fazer aquela outra coisa. Em várias caixinhas para você antecipar coisas que você vai ter que pagar no futuro de qualquer forma. Então vou dar um exemplo aqui de casa, que a gente faz provisão, por exemplo, para pagar o IPTU. IPTU a gente tem que pagar todo ano, não tem como fugir dessa despesa, né? Mas você pode fazer o seguinte, às vezes eu chegar no começo do ano, parcelar aquele IPTU em 10 vezes, eu faço o seguinte, o ano anterior eu faço uma poupança referente a essa parcela. Então vou dar um exemplo prático. Um IPTU, vamos supor que seja de R$1.000 por ano, facilitar a conta aqui. Em vez de pagar 10 parcelas de R$100, o que eu faço? No primeiro ano, por exemplo, a gente paga lá R$100 de parcela de IPTU, que tem que pagar mesmo, e já vou pagando, economizo mais R$100, vou separando esse dinheiro para o IPTU do ano que vem. E qual que é a vantagem disso? Principalmente são duas vantagens que a gente tem. A primeira é quando você separa o dinheiro para pagar para o ano que vem, você vai investir. Então isso vai render uns juros para você. Outra vantagem é, quando chegar o momento de pagar essa despesa, você geralmente pagando à vista, você tem um desconto. Tá? E a terceira vantagem é, se acontece alguma coisa no meio do caminho, por exemplo, se eu já paguei o meu IPTU desse ano, com a provisão, e estou economizando para o IPTU do ano que vem, se acontece algum imprevisto, por exemplo, se eu perco o emprego, por exemplo, eu posso parar de fazer essa provisão, pegar esse dinheiro da provisão que eu estava economizando para isso, usar para emergência, no caso aí que foi uma demissão por um período temporário, mas eu não fico com aquela pendência financeira. Se eu fico pagando a parcela do IPTU desse ano já no parcelado, se acontecer algum problema e eu deixar de pagar esse IPTU, eu posso ter problema aí na justiça e até eventualmente perder o meu imóvel, né? Então são os três benefícios de fazer uma provisão, né? No caso, por exemplo, se eu poupar esse dinheiro do IPTU, vamos supor, de R$1.000, a gente consegue, vamos supor, uma rentabilidade de 6% ao ano e, vamos supor, 3% de desconto para pagamento à vista. Então 6% de R$1.000 dá R$60. 3% de pagamento de desconto dá mais R$30. Ou seja, aquele IPTU que eu ia gastar do mesmo jeito, que ia ter que pagar do mesmo jeito, eu vou estar economizando R$90 que eu poderia usar para outra coisa, para investir, para, sei lá, talvez comer uma pizza com a família, alguma coisa, que é um dinheiro que saiu de graça, uma pizza que saiu de graça para mim, porque o dinheiro eu ia gastar de qualquer forma. Então a provisão é legal por conta disso, né? A gente aqui em casa também faz provisão para o carro. Eu somei todas as despesas que a gente tem com o carro, de manutenção, de revisão, de PVA, seguro, somei tudo no ano e dividi por 12, então todo mês eu faço uma provisão para o carro. Então esse mês, por exemplo, eu já paguei o seguro à vista, o ano que vem já tenho dinheiro separado para pagar o IPVA. Então já fazendo isso, por exemplo, no começo do ano você não vai se apertar com IPTU, com IPVA, com esse monte de coisa que vem de uma vez. Você já tendo essas provisões, você já consegue pagar isso bem mais tranquilo, né? Outra coisa também, a gente faz aqui, costuma fazer uma provisão para lazer, para viagens. No final do ano a gente está planejando fazer uma viagem maior, já estou economizando desde já um tanto ali, separando esse dinheiro para a viagem, para quando eu for viajar também não voltar com o cartão de crédito estourado, cheio de conta para pagar, tá? E também de mesma situação, vamos supor, você vai viajar, gasta um dinheirão, volta e depois você perde o emprego por algum motivo, ou tem alguma outra despesa que você não estava contando, aí você se descontrola financeiramente. Então a provisão é
é legal por conta disso. Então essas foram as dicas principais aí para a gente equalizar os nossos gastos, né? Tem muita coisa para falar, é um assunto muito extenso, como eu disse lá no começo desse vídeo, mas aqui não tem como a gente esgotar todo esse assunto. Então esses são os pontos principais em relação aos gastos. Outra ponta outro pilar desse processo todo de saúde financeira é a gente tentar aumentar a renda. Também é um assunto bastante extenso, não vai dar para a gente falar aqui, por conta do tempo que nós temos disponível, mas o ponto principal aqui é toda vez que você precisar fazer uma renda extra, pensa como você pode escalar esses ganhos. O que é isso? Escalar é como aquele exemplo que a gente deu lá do professor de idiomas. Ao invés dele dar mais aulas presenciais no curso na escola que ele trabalha, ou procurar mais alunos particulares para ele dar aula, se ele conseguir gravar aquele curso online, ele consegue dedicar o mesmo tempo, só que dar uma aula para 1.000, para 100 mil pessoas, sei lá quantas pessoas ao mesmo tempo, potencializando os gastos, dedicando o mesmo período de tempo aí para o trabalho. Então isso que é escalar, você se dedicar o tempo X e ganhar muito mais do que você ganhava atualmente, né? Esse é o principal ponto. Tenha sempre em mente, quando você precisar fazer uma renda extra para equilibrar a sua saúde financeira, pense como você pode potencializar esse trabalho, esse tempo que você se dedica para as horas extras. E o último pilar desse processo todo seria o investimento. O investimento a gente não vai abordar aqui, porque primeiro você precisa ter todos esses pontos resolvidos, e depois você parte para um estudo aí quais são os melhores investimentos, qual a melhor rentabilidade, porque no fundo isso aí só vai fazer diferença para você no longo prazo. Se você tem uma aplicação aí de 6 meses a 1 ano, não vai fazer tanta diferença você colocar assim na poupança, num Tesouro Selic ou uma outra aplicação que tem uma rentabilidade muito maior. A diferença vai vir com 10, 15, 20 anos de investimento. Então isso é um assunto mais avançado, mais para frente. Resolvendo esses pontos todos que a gente viu até agora, você vai estar bem mais tranquilo aí com relação às suas finanças. E como dica final, eu deixo aqui para você estudar esse assunto. Se interesse por esse assunto de educação financeira, que isso é uma área que a gente tem negligenciado muito, aqui, principalmente aqui no Brasil, nos últimos anos. Na verdade, nunca teve uma cultura de educação financeira, seja na escola, seja na educação das famílias, né? Mas isso é um assunto, eu diria, tão importante quanto a nossa saúde física, quanto a nossa saúde mental. A gente tem uma tradição já de muitos anos aí de as pessoas se dedicarem, ter uma consciência maior de que a nossa saúde física é importante, então as pessoas estão cada vez mais praticando exercício, cuidando do corpo. As pessoas já também têm uma consciência de que a saúde mental é importante, muita gente fazendo terapia, cuidando aí da mente mesmo, né? Agora, essa parte financeira, muito pouco a gente sabe que também é necessário se preocupar com isso e cuidar disso. Então, eu dou a dica para vocês de estudem muito esse tema, que ele é realmente importante. E de fato, assim, a falta de saúde financeira pode sim prejudicar o nosso espírito, né? a nossa mente, por conta de preocupações e etc. E inclusive até ter reflexos físicos no nosso corpo físico, né? Que foi o meu caso. Eu falei um pouquinho já no começo aí do vídeo sobre a minha história, algumas situações, mas em questão de 5 anos atrás eu passei uma dificuldade muito grande, eu perdi emprego, enfim, estava construindo uma casa, tinha financiamento, um monte de coisa ali, financiamento não, empréstimo, e contraí uma dívida muito grande. Por conta disso tive um estresse muito, muito grande, assim, passei por um período bem difícil, e isso gerou até um descolamento de retina, e por conta de um erro médico eu acabei perdendo a visão num olho e quase que perco o olho fisicamente. Então, assim, a falta de educação financeira me causou um prejuízo físico até.
Então, o que eu deixo de recado aqui é não negligenciem essa parte, estudem, procurem informação, que com certeza isso é fundamental para a nossa vida, né? E aí eu passei essa dificuldade toda e graças a Deus agora eu já saneei minhas dívidas, já estou num processo de prosperidade, como eu falei, e eu já sinto que eu já consigo contribuir com as pessoas para que outras pessoas não passem por essa situação que eu passei. Então eu resolvi criar um canal no YouTube, chama O Olho da Cara Educação Financeira, justamente por causa dessa história, né, que a falta de educação financeira literalmente me custou o olho da cara. Então eu criei esse canal para ajudar as pessoas, para promover essa educação financeira, para que isso chegue a mais pessoas. Então quem tiver interesse, vale conferir lá. Toda semana eu procuro colocar um vídeo novo para falar mais sobre esses temas, que é muita coisa para a gente conversar num vídeo só. Então dá uma olhadinha lá, já tem bastante coisa, eu vou pôr muita coisa ainda. E também tem o site lá da Escola Livre, que a gente tem uma série de lives aí muito mais completa sobre esse tema também, vale a pena conferir lá, ok? Eu me coloco à disposição para ajudar quem precisar. Entre em contato aí com a escola, com a Associação Grão Saber. Quem precisar de ajuda, a escola tem os meus contatos. Estou à disposição para ajudar quem for preciso. Se vocês quiserem uma live também para a gente fazer uma reunião via Zoom com várias pessoas para a gente tirar dúvidas de algum assunto específico que não ficou claro, alguma outra coisa que vocês estão precisando de orientação, me coloco à disposição. Só procurar então a direção da escola, a administração da escola, que eles conseguem me achar. Ok? Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês e dá uma olhada no canal lá que tem bastante coisa. Ok? Obrigado pessoal, até a próxima.